O Senado aprovou o projeto de lei que caracteriza o crime de feminicídio. O número de assassinatos de mulheres aumentou 17% na última década. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a Lei Maria da Penha ainda é pouco usada pela Justiça nesses casos. 4 em cada 10 assassinatos de mulheres entre 2000 e 2010 aconteceram dentro de casa. Foram 18 mil homicídios. Marcela Aragão morreu há 3 anos, depois de uma briga com o companheiro. Segundo a irmã da vítima, os desentendimentos entre os dois eram constantes. Marcela tentou denunciá-lo pela Lei Maria da Penha, mas não conseguiu. Elas foram na delegacia, mas não conseguiram registrar a ocorrência, porque lá parece que os rapazes lá não soube orientar ela. Aí ela ficou com pena, ou ficou com medo, e aí não registrou a ocorrência. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas analisou 34 processos em que mulheres foram assassinadas. 11 sequer mencionavam a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica. Na maioria dos casos, os agressores são os próprios companheiros. Nos casos avaliados pelo estudo, a grande maioria das mulheres não procurou ajuda, mesmo que a violência já fizesse parte da relação. Ontem, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que muda o Código Penal e institui o crime de feminicídio, nome dado ao homicídio de uma mulher pela condição de ser mulher. A punição pode ser agravada se o feminicídio for praticado contra idosas, menores de 18 anos e gestantes. O texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Segundo o advogado de Anderson Soares, acusado de matar Marcela, ele foi condenado, mas o julgamento foi anulado. Um novo júri foi marcado para outubro do ano que vem. Para fazer denúncias ou relatos de violência, basta ligar no número 180. E por que a decisão do Senado é tão importante? Para responder essa e outras questões, nós recebemos a professora do mestrado do Instituto de Direito Público de Brasília, Soraya Mendes. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Soraya. O que é que pode ser considerado um feminicídio? Na verdade, assim, a construção do conceito de feminicídio é algo que vem já de algumas décadas, femicídio ou feminicídio, que é, na verdade, a morte de mulheres em razão do gênero. Ou seja, não é simplesmente a morte de uma mulher em uma situação de um assalto ou de qualquer uma outra que nós possamos compreender, mas em função do próprio fato de ser mulher. Então, esta é o fator distintivo entre o feminicídio e essa figura que nós já temos há muito tempo, claro, do homicídio. Sim, e por que é tão importante qualificar esse crime? Porque nós tivemos já durante muito tempo, e como os próprios dados foram mostrados aqui na reportagem, sim. Esse tipo de violência contra a mulher ocultado. Então, as mortes de mulheres, elas caem numa vala comum como se simplesmente mulheres morressem. E não simplesmente mulheres morrem, elas morrem por serem mulheres, por estarem submetidas a um sistema que é um sistema violento, seja dentro de casa ou até mesmo fora de casa, porque o próprio projeto também vai trazer essa possibilidade de penalização a mais em situações que acontecem também na rua, em função de decorrências de estupros, enfim. E qual que é a pena prevista, né, definida pelo Código Penal para o feminicídio? De acordo com o projeto em andamento, será mais uma figura qualificada no caso do homicídio, então o feminicídio, que prevê, portanto, um aumento de pena, que seria de 6 a 20 anos do homicídio simples para de 12 a 30 anos. E a aprovação da Lei Maria da Penha foi um ponto de partida aí no combate à violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha é um marco fundamental, para nós no Brasil, um marco fundamental na América Latina como um todo, de maneira a também tornar clara esta situação, que é uma situação que sempre estava ocultada, ou seja, da violência contra as mulheres. Claro que a lei não resolve tudo, né? Na verdade, o que a Lei Maria da Penha traz não é a perspectiva de que o direito penal vai ser a resolução de tudo, mas o que a Lei Maria da Penha traz é um sinalizador e todo um sistema de proteção em relação às mulheres. Claro que ela é fundamental. Mas é considerada, assim, pouco utilizada nesses casos? É que, na realidade, nós temos ainda uma cultura, que é uma cultura androcêntrica, ou seja, uma cultura machista também dentro do judiciário. De maneira que, muitas vezes, mortes que ocorrem dentro dos lares ou em função de situações, principalmente de relacionamentos íntimos, elas são consideradas não a partir da violência que é praticada contra a mulher, mas a partir do comportamento desta mulher. Então, muitas vezes também ocorre ainda hoje situações de réus que são considerados inocentes ou que têm penas muito mais baixas
baixas em função do comportamento da vítima e não do seu comportamento. E há, assim, por parte da sociedade, assim, um anseio por punições mais rígidas? Esse é sempre um complicador, falar sobre punições mais rígidas, porque a lógica não é exatamente essa, porque isso não é o aceno com punições mais rígidas que vai mudar uma cultura. Nós temos certeza absoluta que o direito penal não é solução para tudo, mas ele é um sinalizador nesse caso, porque a partir de agora não são casos que nós vamos discutir se houve motivo fútil ou não, enfim, nós vamos discutir sim violência de gênero, e isso vai provocar uma modificação também muito grande na formação dos próprios operadores jurídicos, porque isso lá nos bancos escolares vai obrigar que nós discutamos com os nossos alunos, com os estudantes, exatamente o que é violência de gênero, que até hoje a gente não faz esse debate. E para a gente finalizar, o projeto segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Qual a expectativa? Olha, a expectativa é de que seja realmente aprovado. Isso decorre de uma CPMI, isso é importante que seja dito. É de todo um trabalho de uma comissão parlamentar mista de inquérito que verificou a situação de violência contra a mulher no Brasil inteiro. Então, se o nosso parlamento não estiver sensível a isso, com todos os dados que nos colocam naqueles mais altos no mais alto ranking, eu acho que daí não podemos esperar mais nada. Obrigada pela participação. Boa noite. Obrigada a você.